Meus amados, nós vamos ao momento da edificação pela palavra, e eu quero convidar os queridos a abrirem a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Este é o terceiro sermão da série Felicidade em um Mundo Caótico. Nós estamos encerrando o capítulo 1 e nós vamos ler do verso 27 até o verso 30. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. É a palavra de Deus ao nosso coração. Meus amados irmãos, eu não sei se você lembrou de memorizar os versículos anteriores. Nós começamos então com Filipenses 1, 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Este foi o primeiro memorizado por nós. O segundo foi capítulo 1, verso 21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós temos decorado a cada sermão um versículo por semana, lembrando de quando nós éramos lá da Liga Juvenil, que na época nem era o CP ainda, acabei de revelar a idade. Nós decorávamos assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, 21. Dizia o versículo e o endereço. O versículo de hoje é um pouco maior. É o versículo 27. O que quero memorizar com você nesta manhã, quero despertar o seu coração a isto, é o verso 27. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Este é bom para memorizar. Filipenses, capítulo 1, verso 27. Eu quero pensar com você a respeito de um filme, à guisa de introdução, chamado Até o Último Homem. Eu não sei se todos viram. Se você não viu, eu recomendo que veja. Eu vou tentar dar um spoiler sucinto, a fim de que você não perca a curiosidade de vê-lo. O filme trata de um homem chamado Desmond Doss. A partir de agora eu vou chamá-lo de Doss. Doss, quando era criança, brincando com seu irmão, ele quase sem querer mata o seu irmão numa brincadeira. E em razão de sua educação e dessa experiência doída, preocupante com o seu irmão, ele então resolve levar à frente e com afinco o não matarás. E ele vive, cresce, se torna um homem e revela o desejo por ser médico. E depois do ataque japonês de Pearl Harbor, ele se alista no exército norte-americano com o intento, com o desejo de materializar aquilo que ele fez a vida inteira, que foi zelar pela vida.
Então ele se alista, vai para o período de formação, e chegando no período de formação, ele vai bem fisicamente, nos testes, nas provas de aptidão física, ele vai bem. No entanto, ele é resolvido como um pacifista, como aquele que não vai tomar uma arma, e ele então começa a ser perseguido pelos seus superiores, porque ele não queria tocar em um fuzil. Ele começa a ser perseguido por seus companheiros, por não ser compreendido neste intento que marca a sua personalidade desde os primeiros dias da sua vida. Uma vez formado, este grupo militar adestrado, é encaminhado então para a parte do Pacífico, em que este grupo deveria então apoiar o exército americano na escarpa de Maeda. E a escarpa é um lugar assim bem íngreme, bem alto. E o exército norte-americano então consegue fazer uma ofensiva ali. Muitos morrem para os dois lados, mas no dia seguinte, o exército japonês, isto, Segunda Guerra Mundial, faz uma ofensiva muito forte, muito intensa, e o exército norte-americano então tem que retroceder, e muitos são os gritos de soldados feridos neste campo. E Dawes, o soldado Dawes, então ele vai, busca esses feridos, coloca em seus próprios ombros e vem trazendo até a beira do precipício, e ele desce os companheiros feridos de corda. De forma que a cada momento que ele fazia isto, ele orava a Deus e pedia para que conseguisse resgatar mais um homem. Porque a sua missão como integrante do planeta era ser um pacifista. Ele entende ser esta a sua missão, e ele, então, mesmo no exército, cumpre esta missão. E ele logra êxito nisto para o qual foi chamado. Ele salva muitas vidas num ambiente de muitas mortes. Se você não viu este filme, eu recomendo que você o faça. Que vida relevante, irmãos. Que vida importante. E o texto que nós lemos também fala deste senso de identidade, assim como o senso de identidade do Dawes, que foi alguém, desde muito cedo, chamado a preservar a vida e que se manteve fiel, se manteve de modo digno desta vocação para a qual ele foi chamado. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, também fala de uma dignidade e de um chamado. O verso 27, então, diz assim: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausentes, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando pela fé evangélica. O que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Filipos é o seguinte: igreja, irmãos de Filipos, mantenham-se firmes, mantenham-se em dignidade diante do seu chamado. E é um equívoco achar que esta epístola foi escrita apenas para os filipenses. Ela foi escrita para a igreja que estava em Filipos, mas por meio da ação do Espírito Santo em nós, ela é escrita para nós também. E nós precisamos fazer alguns comentários deste pequeno texto, mas tão rico. Em primeiro lugar, o verbo viver, logo no início, o vivei. Ele não significa, de fato, viver a vida, ele significa portai-vos como cidadãos. O que ele está dizendo é: tenha apreço pela sua cidadania. O que o apóstolo está dizendo para a igreja de Filipos é: conduza socialmente bem a sua vida. E é por isso então que nós interpretamos como viver, conduzir, caminhar enquanto se vive comunitariamente.
E é interessante que logo no primeiro versículo ele vai dizer assim, olha, eu tenho falado para vocês, lembrem que isso é uma carta, que o apóstolo Paulo está ditando para alguém escrever. E ele disse desde o primeiro versículo, quando ele se apresenta como servo, aquilo que nós já conversamos, e ele vem conversando, vem redigindo, vem escrevendo, e chega neste versículo 27, ele fala o seguinte, vivei acima de tudo. Esse acima de tudo é uma expressão enfática. É como se ele dissesse, ei, prestem atenção agora, porque eu vou falar algo muito importante. Vivei de modo digno do Evangelho. E ele fala que ele quer ver, ele quer ouvir, caso ele esteja ausente, que esses irmãos estão firmes, e no grego, que esses irmãos estão postos de pé. Eles estão numa posição mesmo diante das agruras da vida. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, diante das dificuldades, igreja de Filipos, diante das perseguições pelas quais vocês passam, permaneçam firmes, rijos, de pé. Essa é a ideia. E a ideia de lutar aqui também não é a ideia de lutar, de brigar, mas é a ideia de esforçar-se em conjunto. Diz respeito não a agredir alguém ou ser agredido, mas de reunir pessoas em prol de uma única causa. É esta a ideia do verbo lutar aqui na língua original. E o verso 28 diz, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Em que em nada estejam amedrontados, atemorizados, é nesse sentido mesmo. E os adversários são os mais diversos, são sociais, são aqueles que são inimigos do Evangelho e da cruz, e são os do universo espiritual também. Não há o que temer diante dos adversários. E ele continua dizendo o seguinte, porque para a mente do Império Romano, todas as vezes que perseguem a gente, e que batem na gente, e que espancam a gente, e que nos levam à morte, para eles isso é perdição, para eles isso é destruição, para eles isso é ruína. É esta palavra, é isso que a palavra quer dizer. Mas para nós, quando nós sofremos perseguições pelo Evangelho de Jesus, pelo Senhor Jesus, quando nós apanhamos, quando nós somos xingados, quando nós somos odiados, isso é para nós salvação, isso é preservação, isso é segurança, isso é senso de estar no lugar correto. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. E o verso 29 chega então, e ele diz, porque vos foi concedida a graça, o favor, a benesse, o presente de sofrer por Cristo, e não apenas de crer nele. Crer no Senhor Jesus Cristo é uma bênção muito grande, mas sofrer por ele também o é. Que desafio, irmãos, que coisa linda. Todas as vezes que trazem uma palavra a você contrária à sua vida, porque você é um servo fiel do Senhor, glorifique a Deus, porque assim aconteceu com aqueles profetas que viveram antes de você. Isso é graça, isso é benesse, isso é favor. E o verso 30 diz, pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Lembrando, o apóstolo Paulo estava preso. Ele está dizendo o seguinte, olha, não se amedrontem diante dos desafios, porque vocês são agraciados, vocês são abençoados quando sofrem por Jesus. E lembrem que aquele que está falando isso para você é alguém que está vivendo isso agora. E eu estive pensando sobre a necessidade que nós temos de viver, conforme nos orienta o verso 27, de modo digno do Evangelho de Cristo. E é sobre isso que eu quero pensar com você nessa manhã. Como viver de modo digno do Evangelho? Se você gosta de anotar o tema da reflexão do domingo pela manhã, eu quero que você anote este então. Como viver de modo digno do Evangelho? Porque nós podemos viver, mas nós podemos viver dignamente também. Nós podemos viver de forma dissoluta, de forma descompromissada com a nossa missão,
de forma relaxada com relação àquilo que nós somos chamados a fazer, mas nós também podemos viver de forma digna aos olhos do Senhor e do seu chamado para nós. É sobre isso que nós queremos conversar nesta manhã. Qual é a primeira característica que nós devemos ter quando vivemos de modo digno do Evangelho? Em primeiro lugar, é que nós vivemos com coerência. A primeira palavra, então, que eu quero destacar é coerência. O verso 27 diz assim: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes. Perceba o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: independente do contexto em que vocês estejam, independente de eu estar presente aí ou não, vocês devem viver firmes, em uma posição adequada, de pé, diante da sociedade, honrosamente, honrando a Deus. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: olha, independente de estar com vocês, independente de estar sob os meus olhos, o plantador da igreja, ou na ausência do pastor Paulo, que vocês vivam de forma digna, coerente. Em outras palavras, que vocês vivam aquilo que vocês pregam na prática, no dia a dia, que vocês elaborem, conversem, sistematizem, mas que vocês também vivam isto na prática, na realidade, na caminhada e na jornada. Isso me faz lembrar Daniel capítulo 3, quando Nabucodonosor construiu uma imagem e falou: olha, vão tocar os instrumentos. E quando tocarem os instrumentos, todos vão ter que se dobrar. E todos vão ter que adorar um Deus pagão. Todos vão ter que cometer o pecado da idolatria. E Sadraque, Mesaque e Abdenego se mantêm em pé. E eu quero que você tente imaginar comigo o que é isso. Me parece ser esta a ideia que o apóstolo Paulo está dizendo aqui à igreja de Filipos. Fiquem de pé nesses momentos. Mantenham a coerência entre o que vocês pregam e a vida, ainda que isso custe sofrer. Mantenham-se de pé. E eu quero imaginar uma grande estátua com muitos homens de joelhos e 3 jovens de pé. Isso se chama coerência, queridos. E o apóstolo Paulo está falando de alegria. Um homem perseguido, preso, em segurança máxima, falando de alegria. Há uma igreja que também estava sendo perseguida, oprimida, caçada, castigada, e ele fala: ei, você quer viver de forma digna, mantenha a coerência entre o que você prega, entre o que você acredita e o que você vive. O que acontece, queridos, é que este é o desafio para mim e para você, neste tempo chamado século 21. Nós devemos viver aquilo que nós pregamos, senão o nosso discurso aqui é mero discurso vazio de significado e sentido. Não adianta nós elaborarmos numa sala de aula, escrevermos um caderno, um livro, uma apostila, se a prática da vida cristã não é condizente com aquilo que nós professamos. Temos vivido um tempo em que a ortodoxia, louvado seja o nome do Senhor, tem sido valorizada, e ela sim deve ser valorizada. A doutrina correta deve ser propagada, deve ser valorizada. A ortodoxia sim tem sido valorizada, mas a ortopraxia não necessariamente. Temos visto pessoas que defendem a doutrina correta com ódio no coração. Temos visto pessoas elaborando a respeito do amor de Deus, odiando o próximo. E o apóstolo Paulo vai nos dizer em Gálatas capítulo 5, no verso 1 o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Permanecer no Evangelho, viver o Evangelho é viver livre. E este é o desafio para nós.
O texto clássico para mim com relação a esta coerência de viver firme naquilo em que acredita é o texto de 1 Coríntios, capítulo 16, versos 13 e 14. A palavra de Deus nos diz assim: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. A primeira palavra para aquele que quer viver coerentemente, dignamente do Evangelho de Cristo, é viver coerente, é viver com a relação clara e direta entre aquilo que se fala e aquilo que se faz. É interessante quando nós ouvimos alguém dizer: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. O nome disso é incoerência, irmãos. Portanto, se você é servo do Senhor, se você levanta as mãos sentados neste banco aqui, adora a Deus, se você chora quando você ouve uma palavra, se você lê a Bíblia com afinco, com dedicação, se você é capaz de explicar a Bíblia a alguém, então seja um bom marido, seja um bom pai, seja um bom filho, seja um bom funcionário, porque o Evangelho do Senhor é pregado não apenas com as palavras, mas com exemplo, coerência. Seja indo ver vocês, ou ouça a respeito de vocês na minha ausência, que vocês estejam firmes. Mas em segundo lugar, se a vida digna do Evangelho é marcada por coerência, a vida digna do Evangelho é também marcada por unidade. Unidade. O verso 27 diz assim: que estás firmes, mas não é firme sozinho, mas não é firme da igreja do eu estou certo e o planeta está errado, não é firme no sentido de eu sou ortodoxo e oprimo quem pensa diferente de mim. Não é a igreja do eu estou firme, eu estou correto, e todos os meus irmãos que congregam comigo são acachapados, são humilhados, porque eles estão errados. Não é só firme não, o texto segue. É estar firmes em um só espírito, como se fosse uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. É interessante como o apóstolo Paulo não apela apenas à coerência, a estar firme, a estar de pé diante das aflições e a viver aquilo que prega. Ele fala: ei, não adianta posicionamentos muito corretos, se isto não é seguido de convívio, de comunhão, de unidade. No Evangelho de Jesus é impossível caminhar sozinho, irmãos. E se os irmãos entenderam bem a epístola até agora, você vai ver que esta é uma ideia que perpassa todo o primeiro capítulo, na verdade todo o livro. Porque é certo que a igreja de Filipos tinha defeitos, e este era um defeito que devia ser tratado pelo apóstolo. Havia separações, segregações, em alguma medida a unidade estava abalada, por isso o apóstolo Paulo vem falando com amigos, vai valorizar os relacionamentos pessoais, vai falar de sentimento, de saudade, vai falar da alegria de estar com eles, vai falar que mesmo partindo e estando com Cristo, mesmo sendo isto muito melhor, ele vai ficar para cuidar dos seus irmãos. Ele tem falado disso durante todo o capítulo 1, irmãos. Em um só espírito, como uma só alma. Paulo está dizendo o seguinte: igreja de Filipos, vocês precisam entender que caminhar no Evangelho é caminhar em unidade. Caminhar no Evangelho pressupõe estar junto num só espírito, como uma só alma, e uma só alma acontece numa pessoa, irmão. O que significa dizer,
o que o apóstolo Paulo está dizendo, o que o Espírito Santo de Deus está dizendo à igreja de Filipos e a nós, Catedral Presbiteriana do Rio, é que as pessoas podem nos olhar e contar quantos nós somos, mas a nossa alma é uma só em Deus, porque nós estamos unidos. Isso não significa que nós não vamos divergir. Isso significa que nós vamos nos amar, mesmo nas divergências. A luta pelo Evangelho não começa lá fora, não. A luta pelo Evangelho começa aqui, em a gente poder dar a mão um para o outro e dizer: você é o meu irmão. Nesta luta todos precisam estar engajados, irmãos. Todos. Pastor, mas eu tenho um jeitão meio crítico de ser. Tudo bem, isso acontece. Cada um tem as suas características. E nós louvamos a Deus, inclusive, pelos irmãos que são muito críticos. Nós damos graças a Deus por tudo o que nós recordamos de vós. Não é isso que aprendemos? Este irmão que é crítico, ele vai pontuar o que falta. Louvado seja Deus, nós precisamos destes. Mas vai haver aqueles otimistas também que vão ver equívocos e vão falar: não existe equívoco nenhum, está tudo muito perfeito. Louvado seja Deus, nós também precisamos desses. E o que nos une é muito mais do que características de personalidade, amados. De forma que aquele que critica por natureza de uma forma muito severa vai continuar criticando, mas vai criticar usando as palavras de uma forma mais sábia, mais amorosa. E aquele que tá tudo muito bom, está tudo muito bem, vai colocar os 2 pés no chão e vai perceber que nós precisamos de fato melhorar. É assim. O desafio da unidade é esse. Imaginem uma sinfonia. Você vai ouvir uma orquestra e a orquestra vai tocar um dos clássicos da música. E quando você chega lá para o espetáculo, você vê que a orquestra só tem violinos. Eu amo violinos. Camila Bastos, se você estiver vendo, eu amo. Mas uma orquestra só de violinos deixou de ser orquestra. Porque ninguém suportaria ouvir apenas violinos. Diga-se de passagem, orquestra sinfônica, se você não sabia disso, o sim é um prefixo que significa reunião. E o fônico vem do grego, fonós, ouvir. Então, sinfonia é uma reunião de sons, tem que ter sons diferentes. Eu penso que a igreja é uma orquestra sinfônica. Tem a tuba, tem o violino, tem o prato. Eu imagino que um solo com prato não deva ser das melhores coisas para ouvir. Mas se há o momento exato do prato acontecer, e ele acontece naquele exato momento e cumpre o objetivo para o qual ele existe, a orquestra funciona. O que acontece, queridos, é que nós somos chamados a vivermos juntos, unidos, irmanados em koinonia. E nem todos são violinos, nem todos são saxofones, nem todos são clarinetas. Louvado seja o nome do Senhor. Cada um é um instrumento diferente. E quando a gente se junta e canta e adora a Deus e serve a Deus juntos, o Senhor está sendo adorado por este som que sobe do templo e da vida de cada um de nós. É isso. Nós somos chamados à unidade. Ou os irmãos acham que as reuniões do conselho são sem divergência alguma? Se você tem este pensamento, eu quero dizer para você que não é assim. Nós divergimos, irmãos. E quando nós falamos alguma coisa que de repente pode soar equivocada, falamos um pouquinho mais duramente, nós temos a humildade de dizer: me perdoe.
Se você entendeu de uma forma equivocada, ou mesmo se eu falei de uma forma equivocada, eu quero que você me perdoe. Nós perdoamos inclusive os presbíteros tricolores. Nós temos irmãos que são tricolores. E nós perdoamos a cada um deles. Perdoamos os botafoguenses. São poucos, eu sei. Perdoamos os vascaínos, e você já sabe qual é o meu time. O que acontece, queridos, é que a despeito das nossas diferenças, nós nos amamos. É assim que é a igreja. O que acontece é que nós temos vivido dias em que o Brasil está dividido, e nesta divisão eu me espanto quando eu vejo crente no meio ali. Isso não significa que o crente não tenha que ter posicionamento político. Ele pode ter, deve ter. Ele é um cidadão do céu, mas ele é um cidadão da terra também. Mas cuidado com a idolatria, irmãos. Seja você que é mais de direita, seja você que é mais de esquerda, seja você que é mais de centro, seja você de que posicionamento político for você, cuidado com a idolatria. Porque a idolatria de pessoas ímpias tem gerado falta de unidade dentro do arraial do Senhor. Cuidado com isso, querido. Eu não vou usar nunca o púlpito da igreja para falar de posicionamentos políticos meus. Mas ouso dizer que eu sou capaz de amar alguém mais alinhado a um pensamento de direita, que seja servo do Senhor, e alguém mais alinhado a um pensamento de esquerda, que seja servo do Senhor. A palavra de Deus me manda orar pelas autoridades, e eu assim o faço, concorde com ele ou não, com eles no plural. E se o meu irmão vier falar comigo, olha, eu votei em fulano, eu não vou agredi-lo, eu vou amá-lo. Porque como seria se o Senhor permitisse que este clima que está hoje no Brasil chegasse ao céu, quando a igreja for levada, quando você e eu formos levados para a casa paterna? Ele vai dividir o céu? Meus irmãos, precisamos nos amar. Tertuliano, um dos pais da igreja, disse que a igreja venceu o Império Romano com amor e com unidade. É de braço dado. A luta pelo Evangelho não começa lá fora, começa aqui dentro. Está com ódio de alguém, irmão? Aqui de dentro? Então peça perdão agora. Sabe por quê? Romanos capítulo 12 diz que nós somos um corpo. Se você odeia alguém que é servo do Senhor, você está odiando o seu próprio corpo. Você está se fazendo mal. Perdoe. Peça perdão. Recomeça. Não há partidos políticos, irmãos. O que há aqui é a unidade do Espírito Santo de Deus. Ser membro da catedral é compreender isto. Ser servo do Senhor é compreender isto. Nós divergimos sim. Não concordamos com tudo. Mas nós nos amamos em tudo. Isso me faz lembrar um dos motes dos morávios, que foi cunhada pela primeira vez por Marco Antônio de Dominis. Ele disse o seguinte: os morávios fizeram disto um mote. Nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. Mas em todas as coisas, amor. Naquilo que é essencial, unidade. Vamos caminhar juntos. Naquilo que é não essencial, por exemplo, posicionamento político, orientação econômica, time de futebol, jeito de ser, isso é não essencial. Liberdade. Mas em todos os nossos relacionamentos, amor. Vida digna do Evangelho é marcada por unidade. Em primeiro lugar, a vida digna do Evangelho é marcada por coerência. Em segundo lugar, por unidade. Em terceiro e último lugar, é marcada por coragem. Olha o que nos diz os versos 28
e 29. E ainda o 30. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Uma vida digna do Evangelho de Cristo é uma vida de coragem. O apóstolo está dizendo o seguinte, a terceira exortação à igreja de Filipos é: vá para a luta com ousadia, não tem que temer inimigo nenhum, seja do Império Romano, seja do poder constituído humano, seja dessas histórias que acontecem aí de conspiração, seja o diabo e o inferno. Aqueles que são chamados pelo Senhor são chamados a uma vida de coragem, não teme nada nem ninguém, porque o nosso temor se dirige apenas ao Deus do universo. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: vocês têm adversários, não se iludam, vocês estão sofrendo perseguição, mas vejam-se como agraciados por serem perseguidos em nome de Jesus, pelo caráter de Jesus, por aquilo que Jesus apresenta como nova verdade de vida. Vocês vão ter problema, mas tenham coragem. Alguém pode dizer: mas pastor, está muito difícil esse tempo, Covid está muito complicado, quarentena. Mas você e eu não estamos enganados. O sermão profético do Senhor Jesus, lá de Mateus 24, fala de como seria o final dos tempos. Nós estamos caminhando para lá, irmãos. Não é o Covid, quando acabar o Covid acaba o mundo. Não é isso, irmão. Pode ser até que sim, pode ser que o Senhor volte. Mas não é o Covid que é essa prova. A pandemia é um dos aspectos do sermão profético de Jesus, que diz que nós estamos sim caminhando para o final dos tempos, que para nós não é angústia, que para nós é alegria, que nós somos salvos em Jesus, vamos encontrar com o nosso Senhor para viver no novo céu, numa nova terra. É nisto que nós acreditamos. Mas enquanto esse dia não chega, enquanto nós caminhamos aqui, o Senhor falou em João 16, verso 33, no mundo tereis o quê? Aflições, mas tende bom ânimo, coragem. O Senhor venceu o mundo. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: tenham coragem, mas olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês, igreja de Filipos. Tenham coragem, e quando estiverem esmorecendo, olhe para mim, vejam o que eu sofro. Eu estou aqui, firme, em pé. Esse tem um aspecto também interessante, né? Uma responsabilidade minha e sua, como igreja de Deus, que é o exemplo. Portanto, resista, tenha coragem para dizer não, tenha coragem para romper, tenha coragem para dizer que não quer compactuar com o padrão do mundo, não vos conformeis com este século, é a palavra de Paulo aos Romanos. Mantenha-se firme, tenha coragem de dizer não, tenha coragem de sofrer pelo Senhor. Quando você resiste à tentação, quando você se mantém firme, permanece de pé, quando você pede perdão e quando você perdoa, quando o problema do passado é deixado para trás, quando lutamos contra inimigos externos, irmanados, auxiliados, abraçados uns aos outros e deixamos as nossas arrogâncias e as nossas prepotências para trás, quando nós somos ousados em falar do amor de Deus, quando nós nos envolvemos com o auxílio do necessitado, com o carente, com o pobre, quando nós abandonamos a preguiça de ler a Bíblia e orar, quando nós resolvemos amar a nossa esposa assim como Cristo amou a igreja, quando nós cuidamos dos nossos filhos como os pais que não levam os filhos à ira, quando nós fazemos tudo isto, isto é para nós prova de salvação. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo. Tem gente que sofre porque está fazendo a vontade de Deus. Tem gente que é capaz de dizer: olha, eu vou perdoar, mas só Jesus sabe como.
como se isso fosse algo penoso, como se isso fosse algo danoso. A palavra do Senhor nos diz no verso 28 que isto é prova de salvação. Isso significa dizer que quem faz esse tipo de coisa, que quem caminha para agradar a Deus é salvo. É evidência de que é um salvo. Precisamos de coragem para nos calar por muitas vezes. Precisamos de coragem para dizer sim, eu perdoo. O meu coração humano talvez não queira, mas o meu espírito em Cristo é fortalecido para que eu faça isso. Quando nós suportamos aquilo que é um grito da nossa alma pecaminosa, quando nós suportamos o grito adâmico que vem da nossa alma, dizendo, faça isso, é mal, mas faça, é desobediência, mas faça, e você diz, em nome de Jesus Cristo, Renato, sirva ao Senhor com um rompimento com esta atitude, isto é prova de salvação. Por isso, aquele que vive dignamente diante do Senhor tem coragem. Para acabar, isso me faz lembrar de Dós. O Dós se manteve fiel ao seu chamado, à sua vocação de salvar vidas. E ao final da história, ele foi condecorado em razão dos seus muitos esforços. Sabe o que é lindo, irmãos? É que sobre nós veio do céu a graça do Senhor que nos dá força para isso. Para vivermos de forma coerente, para vivermos em unidade, para vivermos em coragem. E quando nós nos equivocamos e agimos de uma forma errada, o Espírito Santo de Deus fala, você pecou. E você clama ao perfeito. Você clama a Deus em nome de Jesus. E fala, Pai, eu pequei diante do céu e contra ti. E eu não sou digno nem de ser chamado teu filho. E nós vamos ouvir o Senhor dizer para nós, perdoados estão os vossos pecados. Quando nós não somos coerentes, quando nós não vivemos em unidade, quando nós não somos aqueles que são encontrados com coragem, oscilamos. Nesses momentos nós podemos nos achegar ao Senhor e clamar por misericórdia, clamar para que Ele nos faça de novo, para que Ele refaça o vaso, a fim de que nós vivamos para a glória dEle. E ao final, vamos ser condecorados também, mas não pelos nossos próprios esforços, como fez o Dós. Nós vamos ser condecorados pelos esforços e pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Que Deus assim te abençoe, que Deus assim me abençoe. O versículo para você memorizar, Filipenses 1:27. Leia, ouça a palavra de Deus outras vezes. E que o Senhor faça de você e de mim, a cada dia, servo e serva fiel, encontrados com coerência, em unidade, amando o outro, e em coragem para anunciar o Evangelho com as palavras e com a vida. Ao final, seremos condecorados. Que Deus assim nos abençoe.